Vamos lá, então, para a teoria dos números? Então, olha lá. Eu já fiz esse desenho aqui, chama diagrama de Venn, da teoria dos conjuntos dos números, né? Nós temos os números naturais, né? Naturais, que são os números bonitinhos. Lembra que eu falei? Começa no 0, aí vai 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Que a gente aprende desde a educação infantil. Que não tem número negativo, né? Não tem nada, é tudo os números normais, comportadinho. Aí depois vem os inteiros, que é o do Z. Inteiros, que a gente também estudou esse ano, ainda no momento que a gente estava presencial. Que ele tem o 0 aqui que divide, que é a origem, que aí vem os positivos, 2, 3, infinito para cá, e os negativos. Então, os números inteiros compreendem os números naturais e os negativos. Então, olha, eu tenho os números negativos e os naturais, que são... Então, esse conjunto está dentro desse. Esse não está dentro desse. Então, a gente fala que este conjunto está contido nesse, tá? Então, esse aqui é o conjunto dos números inteiros. Que quando entrou os negativos, que a gente já trabalhou alguma coisa em sala, né? E um pouquinho também nessa parte remota. Aí vem agora, que nós vamos trabalhar nesse capítulo 5 do livro, os números racionais, que inclusive a gente já está trabalhando com eles. Quem são esses números que a gente já está trabalhando com eles? Os racionais, esse conjunto está aqui dentro, esse conjunto está aqui dentro, e aparecem uns outros que não estão aqui. Então, nos racionais tem números negativos, por exemplo, 3 faz parte? Faz parte, né? Mas quem que tá aqui nos racionais? Por exemplo, o 3,5 são específicos desse conjunto. Esse grupo está aqui, esse grupo está aqui. Como vocês podem ver, ó, os naturais, ninguém tá dentro dele, só ele é, vamos dizer assim, a origem, o princípio. Os inteiros, os naturais está dentro do inteiro, não tá? A bolinha não tá dentro do inteiro. Os racionais, olha lá, a bolinha do natural tá dentro dele, do inteiro tá dentro dele, e ele compreende, então, esses dois conjuntos e mais esses números aqui, ó, que são os números fracionários, né? Os números com frações, esse número aqui, ó, 0,1, esse número aqui é 0,33, né? Uma dízima periódica, certo? E assim por diante. A fração meio, né? 1/6, 6/10, falei uma coisa e escrevi outra. E assim por diante, né? Então, ó, as dízimas periódicas, os números com vírgula e as frações também compreendem esse conjunto, além dos naturais e dos inteiros também estarem aqui, tá? Então, tem os negativos também, né, desses, e os positivos, certo? Então, a gente tá agora nesse conjunto, que aí vocês vão ver que os reais compreendem todo mundo, e vocês vão ver que existe também os números irracionais. Quem são os irracionais? Vocês conhecem esse número aqui? Lembram dele? O π, não é isso? São as raízes não inteiras, por exemplo, raiz de 2 é inteiro? Não. A raiz de 2, se você calcular na calculadora, dá uma dízima não periódica. Então, o que é uma dízima não periódica? Aquele número que dá, por exemplo, 3,01425, não tem um período, né? Não tem números que se repetem. 7, 8, 5, tá vendo? Não tem um período. Então, é uma dízima não periódica. Então, ela entra aqui nos irracionais. Os irracionais são os números mais feios que existem, né? Eu falo assim, os mais difíceis da gente trabalhar. Quando cai num negócio desse, a gente já começa a ficar meio assustado, tá? Mas a gente vai trabalhar agora com os racionais que a gente já vinha trabalhando, que são as frações, e um pouquinho mais, vamos aprofundar.